Olha, se havia alguma dúvida sobre a polarização nessas eleições de 2026, essa dúvida parece que está se encerrando, tá? Nova pesquisa aí, Meio Ideia, mostra que o Flávio se cristaliza cada vez mais como candidato da direita e, lógico, do outro lado a gente tem o atual presidente, o Lula, para disputar com ele aí o trono do nosso Brasil, Jefferson. O que é que a gente pode trazer dessa nova pesquisa, nova rodada de pesquisa Meio Ideia, que mostra cada vez mais consolidado essa batalha, né, entre Lula e o Flávio Bolsonaro? Isso aí. Parece que o Flávio ele vai se cristalizando ali como, de fato, o nome da direita. O espaço está sendo bem preenchido por ele. A gente tem aí um longo caminho até a campanha eleitoral, um longo mais curto, né? Só que vai se desenhando de fato o cenário da polarização sem riscos de eu não vou chamar de terceira via, porque nesse caso de um terceiro nome romper isso. Aparentemente começa a ficar difícil, até porque nós tivemos movimentos e ausência de movimentos de pré-candidatos aí que não mudou, não impactou em nada no número deles. Então, a gente vai enxergando esse cenário aí. Mas vamos debater, vamos destrinchar melhor essa pesquisa, que tem muito dado, muita informação interessante para a gente discutir aí com quem está assistindo. Mas a gente tem que deixar o convite, pedir o reforço para o pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho, que acompanha nossos vídeos, para se inscrever no canal, ativa notificações, deixa comentário, traz a sua opinião, a sua visão sobre o que a gente está discutindo, deixa um like ali, mas mais do que isso, muito importante, se inscreve aí no canal, que é um grande apoio para o nosso trabalho aqui. Isso, e essas notificações, né, ativa, porque a gente está sempre trazendo aqui resultado de pesquisa, debatendo, repercutindo, e para você saber em cima do lance, né, em cima da hora, quando a gente solta essas informações, a notificação é esse caminho. Então, ativa agora as notificações, já deixa aqui nos comentários se você enxerga outro candidato aí competitivo, além de Flávio Bolsonaro e Lula, porque parece que o jogo cristalizou legal, Jefferson. 40-36 é o resultado da pesquisa do Meio. 40, isso é primeiro turno. 40 para o presidente Lula, 36 para o Flávio Bolsonaro. Na estimulada, não é isso? Isso, pesquisa estimulada. Deixa eu colocar aqui na tela. Pessoal, pesquisa estimulada é quando é apresentada a lista de nomes para a pessoa e ela escolhe, ela fala em quem ela vai votar. Está cristalizado. Por que a gente fala dessa cristalização? Porque o terceiro colocado, Ronaldo Caiado, está com 5,6. Não preciso nem... As setinhas ali deixam evidente a distância, né? Então, o Ronaldo Caiado ele se colocaria como alguém competitivo a partir do momento que ele atingisse 10% das intenções de voto, ou seja, 2 dígitos. Tem chão até o dia 16 de agosto, até o início da campanha, mas vai ficando difícil. E Romeu Zema 3%. E o Zema depois de todo o barulho, né? Exatamente, o Zema, essa pesquisa ela já capta a farra ali do vídeo dos Intocáveis, do Gilmar, toda aquela confusão com o Zema, não impactou, ele se manteve estável, 3%. O Ciro que aparece aí para vocês, eu vou desconsiderar, o Ciro Gomes vai confirmar para o PSDB que não quer ser candidato, vai focar no projeto estadual dele. Então, são aí 2% de eleitores que, enfim, vão para outro canto. Mas o fato é que a disputa está se desenhando lá no topo mesmo. Uma polarização, novamente o embate Lula com alguém da família.
Cara, e o que eu acho interessante aí é que a gente fala numa eleição polarizada, que pela quantidade de candidatos, eu começo a repensar a questão de primeiro turno. Eu acho que há a possibilidade, lógico, numa eleição polarizada, mas eu acho que começa a ficar mais remota. E aí a gente começa a observar, Jefferson, por exemplo, num cenário de segundo turno, como os candidatos que são postos aí de Ronaldo Caiado para baixo, como é que eles podem vender seu peixe, né? Tá tão polarizado que, em outras palavras, os outros não fazem muita diferença. O eleitor, quando ele for para o segundo turno, o eleitor desses candidatos aí, Zema, de Caiado para baixo, né? Ele vai decidir por conta própria, independente do apoio. Não que o eleitor não decida por conta própria, mas o Caiado fala assim, eu gostaria que os meus eleitores votassem no fulano. Não vejo efeito nenhum. Para você ter uma ideia, até lógico que o Ciro deve mesmo ser candidato no Ceará a governador, mas na teoria do Ciro vir para a presidência da República, com 2,3%, a gente não teria uma disputa pelo Ciro tão ferrenha como foi em outras eleições. Né? Porque o Ciro tinha uma representatividade, embora não tivesse muito percentual de voto, mas tinha uma representatividade aí que era disputada por quem ia para o segundo turno. Eu não enxergo nessa eleição aqui nem o Ciro com esse prestígio de ser disputado no segundo turno. Nesse ambiente de polarização que a gente tem, são os dois que estão polarizando que vão resolver entre si mesmo a peleja. Isso. A gente não vai ter... E aí nós temos um ponto que, ok, temos esse desenho aí, mas a pesquisa traz para a gente o quê? 55% dos eleitores dizem que o voto está decidido. 55%. 45% dizem que ainda podem mudar. Na pesquisa do mês de abril, era 51%. Caiu para 45%, ou seja, cristalizando, começa a cristalizar. Nós tínhamos mais da metade dizendo, não, pode ser que eu mude. Nós tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Mais da metade diz que pode mudar. Agora não, já é menos da metade. Então, começa a ter uma leve consolidação da preferência dos eleitores. À medida que o tempo vai passando, né Exato. Jefferson? Por isso que a gente, quando trabalha com comunicação política, a gente respeita muito esse momento como um momento que o eleitor ainda não pensa em política. E isso vai, ao longo dos meses, mudando, né? Vai, cada mês que passa, a gente se aproxima da eleição, os debates ficam mais acalorados, a gente tem um noticiário político mais presente no dia a dia das pessoas, as pessoas começam a pensar um pouco mais em eleição. Mas você vê que, embora sejam 45%, ainda são 45% das pessoas que não estão pensando ainda em quem vão votar para presidente. Elas dão, eu vou votar no fulano, mas até lá no dia da eleição pode ser que eu mude. E mantém, até aí eu acho que nenhuma surpresa, mantém cristalizado que as pessoas que dizem que vão votar no Lula, elas estão firmes, quase 70% dos eleitores do Lula não cogitam nem de longe mudar o voto delas. Lula tem o eleitorado já cristalizado, e aí ele tem esse eleitorado por quê? Desde 1989 ele está aí na cena. O Flávio são 56,9, 57 dizem, mas já é mais da metade, ou seja, o Flávio também começa, a pessoa que estava inclinada a votar nele, ele começa a cristalizar essa pessoa em torno dele. E para usar do Caiado para baixo, existe mais chance de migração.
que aí a gente sabe o comportamento do eleitor, que vai pelo voto útil, que vai pelo voto estratégico, enfim. Mas vai se desenhando, então, aquilo que a gente falou desde o início do vídeo, uma cristalização de que a disputa deve ficar mesmo entre Flávio e Lula. Aí o segundo turno é que o bicho pega, né? O segundo turno. E talvez também, Jefferson, a gente tenha um cenário que, quando a gente chegar ali nas convenções, a gente não tenha 10% para ninguém abaixo de Flávio ou abaixo de Lula, né? E aí a gente diminua o número de candidatos na urna, né? A gente tem essa possibilidade também. Caiado, a gente sabe que o Caiado é uma meta do PSD, é uma meta do Kassab, de que o Caiado chegue com 10% de intenções de voto até as convenções. Eu não sei qual é a meta do Zema, mas o Zema sempre vai ter aquela sombra de possibilidade de ser um vice na chapa do Flávio. Embora você sempre pontue que não. Não seduz, não está seduzindo mais o grupo no entorno do Flávio, não está seduzido pelo grupo, pelo nome do Zema. Mas assim, você acha que o Zema vai vir para uma eleição com 3% de intenção de voto? Você está bancando isso desde o início, viu? Eu vou confiar em você. Acho que ele vem dentro de um projeto aí de fortalecimento do partido e dentro de todo um estilo de alguém que não é político, de alguém que está... Sim. E no entorno do Flávio vai se consolidando a ideia de que é interessante ele ter uma vice-mulher. Algo que já está sendo defendido, inclusive, publicamente pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que é aliado aqui, dá um apoio aqui para o Zema em Minas. Então, a ideia de que o Zema poderia ser o vice e agregar ao Flávio também está morto. 3% ele não faz diferença? Faz. Mas nesse jogo agora, não. Porque a brincadeira vai para o segundo turno, e o segundo turno, a gente já falou assim, é cada um por si. Eu acho que nenhum desses candidatos agrega. E o Zema, assim, vai estar com o Flávio no segundo turno. Isso ninguém tem dúvidas, né? E faz muito sentido que você falou. Tem uma deputada federal, então, inclusive, aqui em Pernambuco, que está bem animada com a possibilidade de ser vice do Flávio, que é a deputada Clarissa Técio. Deputada que faz parte de uma grande igreja aqui na região, deputada que está presente na mídia especializada em público evangélico. Então, é um nome que começa a ser ventilado aí também, da deputada Clarissa Técio, como vice do Flávio. Mas eu tô convencido em acreditar em você, viu? Que o Zema não vai ser vice do Flávio. Mas a política é uma caixinha de surpresas, né? Vamos destrinchar o segundo turno, que tem muita coisa interessante de comportamento do eleitor aí. Mas antes de eu entrar nisso, vamos dar uma passadinha aí pelo segundo turno para a gente ver o que essa pesquisa traz para nós. Pronto, então a gente tem aí, Jefferson, o primeiro cenário, né? Lula versus Flávio Bolsonaro, inclusive com a evolução, né? A gente, da última pesquisa para cá, a gente vê um Lula com uma leve queda de 45,5% para 44,7%, enquanto o Flávio também tem uma queda, né? Então, de 45,8% foi para 45,3%. Empate aqui, tá? Não tem vantagem para ninguém. Foi uma leve subida aqui no número de não sabe. Milimetricamente ali, na margem de erro, no limite da margem de erro, o Flávio vem aparecendo sempre no segundo turno
um pouquinho à frente. Sim, numericamente à frente. Sim. Numericamente, exato. Então, se você pensar, a pesquisa anterior aí de abril, o Flávio tinha 45,8 contra 45,5. Então, ele já estava um cadinho à frente. Então, da nossa discussão anterior, pode ser não, na verdade, migração de votos daquela tropa ali de baixo. Sim. Você vê a evolução, né? Sim. Veja, agora, o Flávio em janeiro tinha 36% em janeiro. Sim. Quase 10 pontos, né? Exato. E aí, à medida que o tempo vai passando, né? Como você estava falando, há uma migração ali dos candidatos que não tem força para competir com esses dois candidatos, e o Flávio parece estar herdando realmente o pessoal que abandona, né, os outros pré-candidatos. Essa migração. E aí, continuar nesse debate nosso para falar sobre a figura do Flávio, já que nós estamos colocando muito o cenário dessa polarização mais consolidado, o Flávio, ele mantém uma preferência muito clara no norte, no centro-oeste e no sul. Para vocês terem uma ideia aí, no centro-oeste, 60% do eleitorado é do Flávio. No norte, 57%. No sul, 50,9%. Então, o nordeste, o Lula tem 58,3%. Contra 34% do Flávio. O Lula tem a liderança, mas o percentual do Flávio é bem considerável, 34%. Faz toda a diferença, né? Quando se junta, se soma as outras regiões, esse 34% do Flávio no Nordeste faz bastante diferença. E no Sudeste há um empate 45-45. O desempate vai se dar no percentual ali, com Flávio 0,3% à frente do Lula, 44,8% a 44,5%. Sabe o que é isso? É Minas que não se decide ainda. É Minas Gerais que não se decide. É a confusão aqui, que ninguém quer ser candidato a governador, está todo mundo enrolando. Mas a gente tem, então, uma consolidação do Flávio em regiões que na última eleição... Até aqui, gente, também nós não estamos trazendo muita novidade, não. Está se repetindo, na verdade, o cenário de 4 anos atrás. Jair Bolsonaro ganhou no norte, ganhou no centro-oeste, ganhou no sul. Então, assim, zero surpresas, está apenas se repetindo o cenário. Houve, de fato, uma migração. Totalmente. O domínio do Lula no Nordeste também, não estamos trazendo nenhum fato novo. O empate no Sudeste é que é um ponto interessante, porque a votação de Minas Gerais foi a votação que empurrou o Lula para carimbar a vitória. Então, a gente está com esse embolado aí, mas dá para a gente ter uma noção de como é que regionalmente essas candidaturas vão ter que lidar com seus desafios, né? Não, totalmente. E a gente tem visto, inclusive, o Lula com uma vantagem ainda no Nordeste, mas que em pesquisas também mostram que o Lula vem perdendo um certo espaço, né? Em questão de tem esse avanço do Flávio, que explica muito isso, e que, assim, para o Lula é uma região que ele não pode perder de forma alguma. Né? Uma região que acho que estava comentando com você, acho que não foi num programa, foi no off, que a gente estava falando, eu estava explicando que aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, por exemplo, o governo federal está com inserções específicas para o Recife. Então, aliás, para Pernambuco. Então, na rádio e na TV, ao longo da última semana, a gente viu algumas inserções
dizendo o que o governo federal fez por Pernambuco nesses últimos anos. E aí traz uma série de pontos, principalmente em relação ao novo PAC, mostrando o que foi de fato feito pelo governo federal, né? E que as pessoas talvez não saibam que o governo federal tem uma participação ali. Um exemplo disso é o Hospital da Criança, que é um hospital da Prefeitura do Recife, né? João Campos, foi o último ato de João Campos enquanto prefeito, e que o governo federal também está se colocando como pai da criança. Então, numa clara tentativa de mostrar que o governo federal agiu aqui. Então, continuem comigo, porque eu estou com vocês. Mais ou menos isso. Pesquisa da Quest, divulgada hoje, segundo turno, em Pernambuco, 57% dos eleitores mantém seu voto no presidente Lula. O maior percentual aí dos estados pesquisados pela Quest, então, para casar com a sua fala. Então, assim, comunicação funciona, né? Isso não é uma novidade, que comunicação funciona. Mas parece que tem gente que ainda não consegue entender isso, mas está aí a prova. Comunicação feita específica do governo federal para Pernambuco, durante uma semana toda. Rádio e TV, rádio e TV, rádio e TV. Nós temos uma notícia da Folha do Estadão, me perdoe aí agora, falando sobre a questão de inteligência artificial nas eleições e tudo, e colocou uma das equipes de campanha presidencial, que já está trabalhando, 57 membros, trabalhando com nanosegmentação para impulsionamento. Traduzindo para quem nos acompanha aqui, é isso que o Israel falou, de propaganda, só que nano, micro, segmentada. Eu vou entregar uma mensagem, uma obra do governo, somente para aquela bairro, somente para jovens que não tiraram de 16, nano, é pequena, milimetricamente pensado. Dá resultado, porque é dinâmica de hoje. Hoje a gente está no celular consumindo as coisas numa velocidade muito grande. Nem todo mundo está vendo comercial, nem todo mundo. Então, você vai espalhando propaganda, né? Exatamente. Então, comunicação funciona, inteligência funciona, e os números estão aí para provar isso. Não é eu ou o Jefferson falando, mas os números estão aí para provar que funciona. Vou continuando aqui só para dar algum recorte muito rápido dessa segmentação. O Lula lidera entre o público católico. Novamente, não é surpresa nenhuma, 54% a 35%. Em compensação, entre o público evangélico, a virada é espantosa. O Flávio lidera com 65% a 24%. O público evangélico é majoritariamente um eleitor, não é do Flávio, o eleitor de candidatos da direita. E o Flávio, nesse momento, é quem assumiu, de fato, esse personagem, essa roupagem. Eu sou o cara da direita. Então, o público evangélico está todo com ele. 65 a 24, é isso? Exatamente. Rapaz. É pesado. E outras religiões aí, no geral, o Flávio lidera 46 a 41, então tá pau a pau. E entre os sem religião, o Lula lidera 48 a 45, também tá. Então, assim, mas mesmo entre os católicos, 54 a 35, não é tão folgado assim como está com os evangélicos. Então, existe uma perda de eleitores que estão votando na esquerda. Sim. No quadro que você colocou aí para a gente, estava ali a pesquisa, a gente percebe claramente que o Lula ele está no teto dele, que 44 a 47 ali. Eu não acredito que o Lula caia para um 43. Eu acho que o Lula, esse é a margem dele. E o Flávio, eu acredito que também está ficando nessa margem aí. Sim. Ele pode chegar, talvez o Flávio possa chegar num
a 47. Talvez. Não passa disso. Diria que a gente está consolidando, né? Essa pesquisa traz a rejeição, Jefferson? Traz a rejeição. Essa pesquisa traz cenários com Ronaldo Caiado, com Romeu Zema. Não vou trazer aqui muito para a gente, mas o Caiado, o Lula está ganhando com uma certa tranquilidade no segundo turno, 4 pontos de diferença. Aí não vamos trazer o detalhamento para a região. Uhum. Com o Zema, mais ainda, 44-39. Então, aparentemente, o voto dessa turma migra para o Flávio. Os votos do Flávio não necessariamente migram para essa turma, mas vamos falar, então, de rejeição 44,8 para o Lula, 38 para o Flávio. Se você quiser botar na tela aí, é o slide 57 da pesquisa. Vamos lá. Em quem você não votaria. Então, 45 aí para o Lula, 38 para o Flávio. Então, novamente, aqueles que disputam a eleição também são aqueles que disputam a rejeição. E aí é um número ainda mais difícil de reverter, né? Rejeição, a gente sabe que... E repare que a rejeição do Lula, ela conversa com o percentual de votos, na casa dos 40%. Isso. Então você tem aí 80% mais ou menos que tá amo e odeio. Então Isso, tá bem, exatamente. é um patamar bem consolidado, né? Justamente. E aí a gente tem notoriamente uma rejeição menor do Flávio, né? Bem menor, o que dá a ele mais capilaridade e capacidade de crescimento, né? Quando a gente compara um com o outro. Colocando que muito da rejeição do Flávio é uma rejeição que vem pelo sobrenome. Sim. Bolsonaro. O Flávio não é tão conhecido ainda, a gente ainda percebe isso nas pesquisas, a confusão entre os irmãos, tudo. E aí eu vou trazer um ponto aqui, é que o Flávio tem uma rejeição hoje, e muito por conta do sobrenome, por conta do pai. O Flávio ainda não sofreu ataques direcionados de desconstrução da sua imagem que possam até aumentar essa rejeição. Então, ainda tem... eu vejo o Flávio ainda, por enquanto, com uma tranquilidade muito grande para se apresentar como Bolsonaro vacinado, né, moderado, para dizer que... Mas ele não está sofrendo ataques. Isso. O Lula está sofrendo ataques. Aliás, quem está no governo sofre ataque de todos os lados. Então, o Lula tem apanhado muito, o Flávio ainda não. Então, também tem um ponto que, quando artilharias se voltarem para cima do Flávio, pode ser que a gente tenha aí... o Flávio tem alguns esqueletos aí no armário que dominaram a imprensa nos últimos anos e que podem assombrar muito a campanha dele. Verdade. E aí, nessa questão, Jefferson, dos ataques, a gente vê que os aliados do presidente Lula, ultimamente, estavam muito mais preocupados com o Zema, que está aí com 3% de intenção de votos, do que com o Flávio, que está com a intenção levemente à frente do Lula, né? Tirando o deputado André Janones, deputado federal da Rede aqui de Minas Gerais, o André Janones talvez, e ele não é do PT, volto a dizer, ele é da Rede. Sim. Ele é a pessoa mais lúcida no sentido de enxergar estratégia, comunicação. Boa parte dos deputados do PT, ou o ministro Guilherme Boulos do PSOL, eles têm uma desconexão da realidade que chega a ser assustadora. Artilharia, né? O alvo está aqui, eles atiram para lá. Então é um negócio... Mas eu imagino que em algum momento o Flávio vai precisar explicar, sim, justificar, se esquivar. Aí
também nós vamos analisar como que ele vai dar explicações para determinadas situações recentes aí que ele passou. Em última instância, se não for por ataques de adversários, vai ser numa entrevista para Jornal Nacional, vai ser num debate, e aí nós vamos também ver se essa rejeição não pega no pé dele, né? A questão é que eu vejo que estão dando tempo para ele se preparar, né? Exato. Só uma anedota aqui, nem chega a ser uma anedota, mas para os nossos espectadores, Flávio Bolsonaro foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e não aguentou um debate, ele passou mal. Ele desculpe o termo, mas ele arregou ali no debate. Sim. Então, aguentará enfrentar Ronaldo Caiado num debate? Estão dando tempo para ele se preparar, mas debate a gente sabe que ali no ao vivo é outra história, né? Totalmente. Então, ele está tendo tempo para construir e vender para o eleitor a imagem do cara vacinado. Tomei 2 vacinas, como ele disse no vídeo. Está dando tempo. Vamos ver como é que vai dar uma possível tentativa de desconstrução. Que às vezes pode ser tarde demais, né? Isso. Que vai haver, né? A questão é se o tempo que estão dando para ele, se ele vai conseguir armar suas defesas, né? Se preparar bem para esse momento. Mas é fato que uma hora ou outra vai chegar esse momento que o Flávio vai sofrer ataques, que vão levantar aí, vão expor esses esqueletos que estão no armário do Flávio, e que o Flávio vai precisar dar uma resposta e se colocar como alguém que pretende governar o Brasil pelos próximos 4 anos, né? Exatamente. E para a gente não se prolongar muito mais, mas eu vou te pedir, Zé, vamos para a próxima lâmina aí, a 58, porque essa pesquisa traz um dado muito bacana para a gente, que é as probabilidades. Não conhece o Flávio diminuiu consideravelmente, que é o azulzinho. Esse aqui, né? O cinza, os 6% aí, a pessoa não sabe. O azulzinho não conheço. Então você vê que o índice do Flávio diminui. O Lula não tem. Ninguém que não conheça o Lula. Verdade. E aquilo que eu acabei de falar, o Lula trabalha milimetricamente. Posso votar e não votaria de jeito nenhum, tá ali pau a pau. O Zema e o Caiado diminuíram muito a taxa de desconhecimento. Sim. Então, é isso que eu coloco para vocês, como que está se desenhando já o cenário da polarização. Tá muito estabelecido, né, Jefferson? A gente sabe que, pelas experiências que a gente tem, é muito difícil assim, a gente imaginar que essa eleição tomará outro rumo que não seja Lula ou Flávio Bolsonaro. A gente não vê hoje, numericamente, nada que aponte uma mudança dessa, né? Só pro nosso espectador que está vendo esse quadro, vermelho eu poderia votar e o preto ali do outro lado não votaria de jeito nenhum. Sim. E aí você vê o desenho, Flávio com Lula se dividem claramente com amam e odeiam. Extremamente polarizado, extremamente polarizado. Tanto entre votar e não votar é extremamente polarizado. Então, o desenho é esse. Vamos aguardar as próximas pesquisas que vão sair ao longo desse mês de maio para a gente ver. A gente traz o comparativo aqui com a Meio Ideia, embora as pesquisas estejam batendo muitos números, mas a Meio Ideia é uma pesquisa muito boa, mas é telefônica. Sim. A Quest é uma pesquisa de rua, então é uma metodologia interessante para a gente ver. Mas cenários estão se desenhando há 3 meses, mais ou menos, do início da campanha, por aí, pouco mais, né, de 3 meses. Então,
acho que a briga vai ser, de fato, essa mesmo, Israel. Não, cristalizou legal. É o verde e amarelo contra o vermelho. A gente vai ter novamente, né, como foram nas últimas 2 eleições presidenciais, esse tipo de polarização. E num cenário assim, que a gente sabe que é de muita dificuldade para o governo, né, muita dificuldade para a continuidade do reeleição do Lula, mas que a gente também não pode cravar, né? Tem muita coisa para acontecer. São assim, Israel, aproveitar que a gente fala muito dos problemas de comunicação do governo, fala muito das dificuldades do Lula, colocar para o nosso espectador que está até agora nos assistindo, que são dificuldades que a gente enxerga claramente, inclusive do nosso ponto de vista de quem mexe com comunicação política. Sim. Isso não quer dizer que a gente veja uma estrada florida para o Flávio. Não, de forma alguma. Porque não. Falar. O Flávio tem, só que isso ainda não veio, isso ainda não foi discutido, ele ainda não precisou se defender de nada. O governo, não, ele está sob artilharia. Então, tem esse diferencial nesse momento mas não há caminho florido para ninguém. Verdade. E isso é bom, né? Isso é bom que a gente tem muito assunto para tratar. Sim. Aqui. Jefferson, eu acho que a gente deu um passeio bom aí, né, pelos números da polarização. Deu para a gente entender, ficou ainda mais claro que se trata de um cenário extremamente delicado, no sentido de que talvez uma vírgula decida essa eleição, né? Sim. Porque está muito igual o cenário, muito parecido. E a gente, assim, é um campo aberto. Quem tiver suas melhores táticas daqui para frente, tanto de defesa quanto de ataque, vai levar essa. Porque não dá para cravar. Mas eu queria deixar aqui já o pedido para que você que está assistindo a gente até esse momento, que curta esse vídeo, se inscreva, ativa as notificações e deixa teu comentário sobre o que a gente discutiu aqui. Sobre essa polarização, né? O que é que você está achando desse cenário polarizado? Isso é bom ou ruim para o Brasil? Deixa aqui tua opinião. É importante a gente saber o que é que você pensa. E é isso, né, meu amigo? Vamos lá. Vamos acompanhando aí as próximas pesquisas. Vamos lá. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo programa no Política em Off. Valeu, meu amigo. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.